Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim, tá? Então vamos lá, vamos iniciar agora uma pequena videoaula, tá certo? Sobre o nosso capítulo 3 do livro, que vai falar sobre a evolução dos seres vivos, tá? Vimos na aula passada que a evolução está totalmente ligada com transformação, não é isso? Então tem uma teoria chamada lei do transformismo que está aí, ligadinho, lado a lado com a nossa evolução, certo? Que ela fala o seguinte, que a evolução, certo? Ou a lei do transformismo, ocorre transformações, certo? Em um período de tempo, tá certo? Ou seja, um tempo gradual, tá? Onde as espécies vão sofrendo modificações e que essas modificações, elas vêm aparecendo de um ancestral comum, ou seja, um ancestral comum, no decorrer do tempo, teve alterações fazendo com que outras espécies se apareçam no nosso ambiente, certo? Ok até aí? Pronto. Um dos primeiros estudos sobre evolução foi a observação. Eles começaram a observar, os cientistas começaram a observar que existiam estruturas semelhantes, certo? Estruturas parecidas e estruturas totalmente diferentes de um animal para o outro, de um ser vivo para o outro, tá? Depois de um certo tempo, foi-se começar a estudar a embriologia de alguns animais. O que é embriologia? Quando o óvulo feminino e o masculino acontece a fecundação dos dois, as células começam a se multiplicar e assim começam a gerar embriões, certo? Então foi que eles começaram a observar que quanto mais cedo ou mais novo estava o embrião, as características eram muito parecidas, muito semelhantes. Conforme o embrião ia se desenvolvendo, as características individuais de cada espécie iriam aparecendo, tá? Então eles chegaram às duas estruturas, estrutura analógica e a estrutura homológica, homólogas, tá? Desculpa, homólogas. Como é que acontece? Vamos lá. A analógica, certo? São estruturas diferentes, porém têm a mesma função. Exemplo, a asa de uma mosca e a asa de um pássaro. Ambas são asas, têm a função para o voo, porém elas apresentam estruturas diferentes. Compreenderam? E há homólogas, certo? Que são estruturas semelhantes que podem ter a mesma função, que podem não ter a mesma função. Exemplo da mesma função a cauda de uma baleia e a cauda de um golfinho. Tem a mesma estrutura, a mesma função, para o nado. Podemos dizer a asa de um morcego e a mão do homem. Tem estruturas semelhantes, porém funções totalmente diferentes. Entenderam até aí? Pronto, então vamos lá. Com essa observação foram surgindo duas teorias que nós conhecemos bem, não é isso? A teoria de Charles Darwin e a teoria de Lamarck, certo? Então vamos lá, só lembrar o que cada teoria defende, certo? A teoria de Lamarck, a mais conhecida, uso e desuso, né? Nós vimos que na teoria de Lamarck, ele afirma que determinado ser vivo, ele adquire aquela característica pelo seu uso. Ou seja, se determinada espécie precisa utilizar aquele órgão com mais força por mais vezes, aquele órgão ele vai se desenvolver, certo? Então, exemplo, ele falava muito, dá um exemplo mais conhecido da girafa, que a girafa tinha o pescoço curto, ela começou a usar o pescoço, ou seja, ela começou a ter que usar
essa parte do corpo para se alimentar das árvores que eram mais altas. Então ela começou a utilizar essa característica, foi passando de geração para geração, e hoje a girafa tem o pescoço alongado para se alimentar de grandes árvores, né, de árvores altas, certo? Então, para fechar a de Lamarck, para ele, o indivíduo se modifica para o ambiente, certo? Não é o ambiente que escolhe o indivíduo, e sim o indivíduo que se modifica para o ambiente. Um pouquinho diferente da lei de Darwin, certo? Que é a lei da seleção natural, que ele fala que o ambiente, ele escolhe o ser vivo que vai sobreviver, que vai se alimentar de determinado espaço. Lembra que a gente falou muito isso em aula? Exemplo, se eu tenho um urso polar, ele é branquinho, tem mais lipídio, tem mais gordura no seu corpo para aguentar o frio e se camuflar de possíveis predadores, não é isso, na neve? Se eu pegar um urso polar, ele vai conseguir viver na selva amazônica, por exemplo? Não, porque as suas características, elas são diferentes, de ambientes diferentes. Então, para Darwin, o que é que ele defende? Ele diz que é o ambiente que seleciona quem é apto para sobreviver, para se alimentar e para se reproduzir em determinado ambiente, fica vivo. Quem não é retirado daquele ambiente, ou seja, é dizimado daquele ambiente. Entendido até aqui, pessoal? Então, assim, nossa teoria da evolução continua se baseando nesses dois cientistas, certo? Então, vamos lá, resumindo. Lembrando, a evolução defende a transformação, onde aconteceu a evolução, pequena transformação em um período de tempo de uma única espécie que deu a origem, que foi se modificando no seu meio e foi dando a origem a outras espécies. Tia Grazi, a evolução então parou de acontecer? Não. Lembra que a gente conversou que a evolução ela acontece em um longo período de tempo, dependendo das características do ambiente, da seleção natural de Darwin. Lembram que o ambiente precisa, quem está no ambiente, no caso, né, precisa ser escolhido, precisa estar apto para estar nesse ambiente. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá ok? E olha só a atividade para casa, hein? Do livro. Vocês irão responder da página 22 à página 24, questão 1 à questão 7, tá ok? No mais, fiquem com Deus, se cuidem, lave as mãos, usem álcool em gel, fiquem em casa, aproveite sua família e não deixe de estudar, tá certo? Estamos com saudade de vocês. Beijo no olho da tia Grazi e até mais!